Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Viva ao Máximo. Eu sou o Natan Madeira. Eu sou a Amanda Portugal. E hoje a gente vai falar de um assunto que é interessante. Antes de falar o assunto, eu vou te falar uma frase que a Amanda me falou aqui que é curiosa. Quando se come pode ser tão importante quanto se come. Ou seja, o horário que você come é mais importante do que a quantidade que você come. Interessante, né? Qual que é o tema de hoje, Amanda? A gente vai falar sobre ciclo circadiano, o seu reloginho biológico. Essa frase aí que você falou, assim, eu ouso entrar numa polêmica aqui com a galera da nutrição de que eu diria que é tão importante quanto. Será? Será que eu posso comer igual uma capivara? Não, e óbvio. Só o horário? Você não pode comer que nem uma capivara, mas o horário influencia muito. E aqui a gente vai falar não só sobre o aporte calórico, né? Mas principalmente sobre a sua insulina. Porque aqui a gente está falando também não só de emagrecimento, mas sobre saúde. E aí esse horário para a sua insulina, para a sua saúde faz toda a diferença. Boa. Então esse é o episódio 2 do podcast Viva ao Máximo. Podcast que a gente fala de saúde, estilo de vida, relacionamento, bem-estar. E dicas para você viver ao máximo, né? Isso aí. Nós somos um casal, estamos na sala da nossa casa trazendo para você essa conversa. Então, espero que você goste e comente aqui as suas impressões sobre esse episódio. Vamos lá. Vamos começar primeiro explicando, né? Que raios é ciclo circadiano. Eu falo muito circadiano, né? Circadiano. Fala aí pra gente. O ciclo circadiano é o seu reloginho biológico, né? Todo ser vivo tem um reloginho biológico que se regula com a natureza. E é aí que tá, né, o pulo do gato, tá? A chave. E esse relógio, ele sincroniza com a luz do dia e com a ausência da luz, né, quando chega a noite. E uma série de hormônios, a cascata hormonal é disparada em função disso. Então, a hora que você dorme, a regulação do seu humor, o seu apetite, a sua saciedade, a quantidade, né, a eficácia para você conseguir fazer um bom treino, porque tem relação ali com a testosterona. Então, tudo influencia no seu relógio biológico, até a sua libido, o seu desejo sexual. Interessante porque assim que eu comecei a ouvir, né, eu tive muita essa confusão de que era só sobre o sono. Que era só sobre dormir, o horário de dormir, o horário de acordar, só que não, né? É sobre muito mais, é sobre todo o nosso funcionamento do corpo. E aí, me conta um pouquinho da relação, porque para quem não sabe, tá chegando agora, né, uma das formações da Amanda é de medicina tradicional chinesa. E lá já tinha essa relação, né? Sendo que a medicina chinesa, ela tem quantos mil anos? 5 mil anos. 5 mil anos. Então, 5 mil anos atrás, os chineses que são bem inteligentes, eles já sabiam já falavam disso daí. Me conta aí essa relação da medicina chinesa e do ciclo circadiano. A medicina chinesa, ela tem um próprio reloginho, que se você der um Google, você vai ver as imagens ali, que mostra o horário de funcionamento de cada órgão e cada víscera. Não quer dizer, óbvio, que o pulmão só funcione no horário do pulmão, mas é para mostrar que no horário do pulmão ele tem um pico de funcionamento. E no seu extremo oposto, quer dizer que é o momento de declínio de funcionamento dele, ou seja, é o horário que ele está menos ativo. E isso para todos os órgãos. E aí, hoje a gente já sabe, né, vamos colocar assim, pela ciência mais tradicional, ocidental, muitas dessas explicações desse entendimento por essa fisiologia do ciclo circadiano, por entender essa ativação hormonal. Nós temos, inclusive, um pesquisador muito famoso, que acho que é um dos caras que mais estuda ciclo circadiano, que é um indiano, vou ler porque o nome dele é muito difícil, que é o Satchidananda Panda. Ele é um PhD que tem um laboratório que estuda só sobre isso, tem diversos estudos sobre isso, e lá nas pesquisas dele, ele já sabe, por exemplo, que tem genes que se ativam e se desligam em determinados horários do dia. E aí a pesquisa dele é justamente de tentar entender a ativação, como que você pode otimizar
o funcionamento de remédios, de medicamentos, de acordo com o horário que ele vai ter melhor eficácia, melhor ação dentro do corpo, já que ele vai estar ali agindo quando esse gene está ativo, né? E não quando ele está inativo. Mas, como eu disse, a medicina chinesa já fala disso há 5.000 anos atrás. Inclusive, as práticas, né, sociais dos chineses e da medicina que chega pra gente já são todas pautadas nessa regulação. Então, de entender a deficiência do órgão por aquele horário, que se manifesta geralmente no sintoma, né, naquele horário, de como você equilibrar. Então, é extremamente interessante. É um assunto que eu sou muito apaixonada. É muito legal porque, assim, eu sempre ouvi muitas pessoas falando: eu sou noturna, eu sou diurno, principalmente muitas pessoas que trabalham por opção, né? Tem aquelas pessoas que trabalham sem opção, né? Um plantonista ou uma pessoa ali que trabalha de noite, de madrugada, que não tem opção. Mas eu vejo muitas pessoas que têm a opção de trabalhar, porque trabalham por conta própria ou trabalham na internet, e que vendem isso para elas. Eu sou noturno, então eu funciono melhor depois da meia-noite. Só que, assim, pelo que a gente estuda, pelo que a gente vê, isso não é saudável, né? Não. E aqui a gente quer entender um pouco mais dessa questão da saúde. Então, se você é uma pessoa que fala que é noturna, acho que agora é a hora de você rever seus conceitos. Exatamente. Apesar da gente ter, né, esse assunto dentro da ciência sobre os cronotipos, que são pessoas que teriam esses genes, que eles chamam de genes clock, ativados mais num horário mais noturno, enquanto outros mais diurno, o que é sabido é que essa variação ela é muito, muito pequena. Então é uma variação, de repente, de uma pessoa que ela tem 1 hora mais de disposição à noite do que a outra. Mas é uma variação pequena, porque no geral, na prática, o que a gente vê é uma desregulação do seu ciclo circadiano. Um processo que, se mantido, vai causar doença, né? Porque vai ter alteração hormonal, metabólica, vai repercutir na saúde mental. Então, quando a pessoa fala que ela é noturna, é porque ela desregulou esse relógio. Então, é igual um relógio mesmo, que a gente acelera ou atrasa. E ele passa a ter um funcionamento diferente. Mas é só lembrar aí, quando a gente olha para os nossos ancestrais, que não tinha luz, como que eles se guiavam? Pelo sol. Né? Ninguém precisava falar para eles que você tinha que dormir em determinado horário. O sol se pôs. Se viajava, né? Fazia a viagem durante o sol, se recolhia, acampava durante a noite, né? Então, assim, é só a importância, gente né? olhar, obviamente, né, que a gente vive num outro momento, num outro período, e a gente tem que se adaptar, né, a esse mundo moderno. Mas a resposta, o segredo tá quando a gente olha para trás. Então, é tentar viver no mundo moderno, mas sem deixar que eles não nos adoeçam. É interessante isso que você falou, que ao observar essas pessoas que são noturnas, observar que eu digo assim, tem pessoas próximas de mim, né, que têm esse hábito, geralmente elas estão acima do peso. Exato. Geralmente elas estão muito pálidas, porque durante o dia elas estão dormindo, né? Até porque uma pessoa noturna, normalmente ela acorda mais tarde. Então você vê que a pessoa ela tá adoecendo, só que ela não consegue perceber que isso está acontecendo com ela, porque ela entende que ela é assim, quando na verdade dificilmente ela é assim desde criança, né? Normalmente os nossos pais, eles cuidam para que a gente durma, né? Acorde, durma à noite. Pelo menos cuidavam, né? Normal, porque né? A gente fala que essa geração que a gente está agora, né, é uma geração que acredito que por falta de conhecimento, porque pensando aí na carga de trabalho, né, são jornadas triplas, quádruplas, mas está tendo um descuido muito grande do sono das crianças, né? Quantas crianças a gente conhece no nosso meio que dormem 10, 11, meia-noite? Isso é verdade. Assim, isso é um dos objetivos, né, Amanda? Acho que a gente, Sim. Quando a gente decidiu começar esse podcast, de botar para fora isso que a gente está vivenciando, afinal de contas a gente está na jornada, a gente ainda não chegou, né? A gente está... E nem acredito que a gente não vai chegar. A gente está no caminho. Mas a gente escolheu um caminho mais saudável para nós, para nossa família. E esse caminho é um caminho que a gente quer ajudar as outras pessoas também a construírem, verem que é fácil e simples, mas precisa sim de empenho. Tanto que para esse caminho a gente convida para assistir o episódio anterior, que foi Força de Vontade Não Funciona, para entender um pouco mais do que qual que é a proposta que a gente tem aqui no podcast. Mas
um dos assuntos aqui que estão em pauta é essa questão do sono e da vigília. Vigília seria o momento em que você está acordado, né? Então, qual que é essa relação que a gente tem que ter? Eu sempre escutei, né, principalmente em anúncio de loja de colchão. Quais são os anúncios de loja de colchão? Você passa 1/3 da sua vida dormindo, né? O durma 8 horas e tudo mais. É isso mesmo? Então, durma 8 horas, vamos colocar assim, que é uma recomendação, né? Boa, é uma recomendação. Claro que vai ter variações, vai ter momentos de vida, então você vai dormir 7, 6, menos do que 6 já é problemático. Menos do que 6 já é problemático. Só que mais importante do que a quantidade de horas é justamente é o horário que você dorme. Então não adianta você querer dormir 8 horas, mas você dorme todo dia 2 da manhã. Cara, isso vai ter um impacto no seu corpo. Então não é necessariamente sobre as 8 horas de sono, mas sobre você ir dormir, tentar dormir antes das 10 ou por volta de 10 horas da noite e acordar ali por volta de 6, que é justamente você aproveitar o ápice da melatonina com o ápice do cortisol, que aí você vê Sol e Lua, né? Então, e assim, Sol e Lua, a gente sabe que o Sol se põe por volta de mais 7, né? A depender no máximo 6 e pouco ou 8 da noite, a depender aqui, né, quando a gente tá no verão. Esse é o momento de quê? Não necessariamente o momento que você está dormindo, mas o momento que você está se preparando para dormir. Então que você já reduziu luzes da sua casa, porque vai ter interferência, você já parou de se alimentar, você parou com os hiperestímulos para você ir desacelerando e deixando o seu corpo soltar a melatonina, que é o hormônio do sono, de forma adequada, para que 10 horas você já esteja embalando ali no seu sono. Show. Vamos deixar esse podcast mais instrutivo. Melatonina eu acho que é mais comum, a galera sabe aí, né? O hormônio do sono. Isso. E o que é o cortisol? O cortisol é esse hormônio da vigília. É o hormônio do sol, aí, é muito bom. Uma boa... É o hormônio da vigília, mas que também é o hormônio do estresse, né? A gente fala que porque é confuso quando a pessoa fala hormônio do estresse, porque aí já associa o estresse com uma coisa ruim, negativa. Né? Ele é o hormônio da vigília. Se você tem cortisol baixo, você é aquela pessoa que quando o relógio toca, você não quer sair da cama. Você acorda se arrastando, modo soneca. Fica lá, eternamente modo soneca. E mesmo quando levanta, tá indisposto, tá com a sensação de cama nas costas, às vezes até com dor de cabeça, lentidão, precisa de um café. Esse precisa de um café já mostra um desbalanço de cortisol, porque você gosta do café. Café tem que ser tipo um booster na sua refeição, porque ele é energético. Agora, precisar tá errado. Aí já mostra que seu corpo não tá funcionando legal. Então, o cortisol é esse hormônio que te dá energia. Quando em excesso, vai te causar estresse. E é interessante, porque se você desregula ele, você vai ficar estressado. Se você está acordando de madrugada, tem uma alteração, porque era para estar o hormônio da melatonina lá, todo vapor, te mantendo dormindo. E se você está acordando, é porque está tendo disparo de cortisol. Alguma coisa está acontecendo que está disparando um cortisol que não deveria. Muito bom. E aí o que a gente aprende com isso é que para dormir bem, temos que ter o foco na hora de dormir. O foco não de, eu vou deitar e agora eu vou dormir. Não, é essa preparação sobre a relação do pôr do sol, então. Exatamente. Acredito que a gente vai falar mais à frente sobre os horários ideais de cada coisa, mas esse já é um começo de um pensamento, né? Se eu durmo nos horários errados, vamos olhar aqui. Até porque muitas vezes você já dorme às 8 horas. Só que você está acordando 10 horas da manhã, 11 horas, porque você foi dormir muito tarde. Ou até você está dormindo no horário, mas você está se alimentando errado. Aí não entende por que está engordando, né? Então isso ou que não está engordando, mas está adoecendo, né? Então isso é interessante da gente entender para a gente hackear o nosso corpo. Eu falo que é uma forma, né, de biohacking, você dominar o seu ciclo circadiano, porque você sabe exatamente ali o horário de funcionamento de cada coisa, e aí você, se tiver desregulado, vai exigir esforço, você vai ter que se adequar. Mas uma vez que se adequa, você vê seu corpo performando num nível que você mal se reconhece, porque você está afinado. Isso é muito legal. A busca pela alta performance. Exato. Porque a gente vê muito aí sobre a alta performance, sobre nutrópicos, tomar, né, alguma coisa ali, só que muitas vezes você já consegue alcançar uma alta performance de forma natural. Só olhando pra dentro. Entendendo o seu corpo. Exato. Né? A verdade é que a gente não conhece o nosso corpo.
Nosso corpo, ele é um grande mistério. A gente é muito mais instintivo, então, a barriga dói, tô com fome, vou comer. Tanto que água, né? Cada vez menos a gente sente sede. E aí não bebe água porque não sente sede. Porque, na verdade, não entende que sentir sede é uma coisa, mas a dor de cabeça já é um sinal de falta de água, né? A dor no estômago, às vezes, é falta de água. Então, a gente não consegue conhecer o nosso corpo e dar o que ele precisa para ser essa máquina que é incrível, né? Exato. Inclusive, o Batman Gelid, que é o médico da água com sal... Batman é um belo nome pro médico. Você vê, porque ele era um super-herói. Vai ser assunto de um podcast nosso aqui, mas ele traz que ele fala que a sede é um sinal de desidratação a nível celular. Se você Ou tá seja, com sentir sede tá errado. Porque assim, você tá deixando faltar água pra você... Claro que assim, tem as... Vou até beber água aqui pra não... Eu tô aqui falando, eu tô falando muito, vai entrar ar na minha boca que vai deixar a minha saliva seca e aí vai me dar vontade de umedecer. Né? Então tem os parênteses, mas no geral você esperar sentir sede tá errado. Você tem que se manter hidratado independente da sede. Pequenos goles, né? Geralmente quando a gente sente sede, o que a gente faz? A gente mata 500 ml de uma vez, óbvio, porque você estava desidratado. Se você mantém pequenos goles ao longo do dia, essa sede nem chega. Muito bom, muito bom. Em relação à fome e à saciedade, porque... Como eu falei, né? Eu sempre imaginei que o ciclo circadiano era só sobre sono. Só que tem a ver com fome também, né? Tem, total. As pessoas sentem mais fome, aquele lanchinho da madrugada? No bom sentido ou no mau sentido? Os dois. Falar disso? Não, claro que pode. Inclusive, pra quem não sabe, uma das minhas formações é sexóloga. Então, como é que a gente não vai falar disso? Lanchinho da madrugada depende. Não pode ser todo dia, é isso? Não, porque senão vai cagar o ciclo circadiano. E aí vai dar problema. Mas falando do... Quê? Nada. Vamos lá, segue. Mas falando da parte de alimentação, a gente tem dois hormônios que controlam, né? O apetite e a saciedade. A leptina, que controla a saciedade, e a grelina, pra não esquecer a mnemônica, né? Eu falo que é o gremlin. Então, é o do apetite. E a leptina, ela atinge o pico por volta de 2 da manhã, quando você tá regulado. Ou seja... De madrugada, nesse horário, não é pra você ter fome. Aquela pessoa que acorda de madrugada pra comer... Pra atacar a geladeira. Mostra, sim, uma inversão séria, né? Porque tá tendo uma confusão desses hormônios. A mesma coisa, a leptina baixa o seu nível quase que completo meio-dia, enquanto você tem o ápice da grelina, que é o horário do almoço. Então, assim, esse é a regulação. E que tá totalmente relacionada com melatonina e cortisol. Por isso que o melhor estratégia para qualquer pessoa que queira emagrecer, além de regular o ciclo circadiano, é dormir. Se você não dorme, tem uma frase que fala: criança que não dorme não cresce, adulto que não dorme não emagrece. Então, assim, precisa dormir. E eu falo muito disso porque eu só tive essa experiência física e só fui entender o quanto isso é real depois que a Olivia nasceu. Quando a Olivia nasceu e eu passei 3 anos de privação de sono intensa, daquela assim de te deixar lelé, né, de enlouquecer mesmo, foi o momento que eu tive o meu descontrole, o ápice do meu descontrole alimentar e que eu atingi o sobrepeso. Porque eu acordava exausta de manhã, já num déficit de energia bizarro. Picado, né? Picado, que não era... Picado e com ação ainda, porque você amamentou até 3 anos e meio. Até 3 anos e 2 meses. 3 anos e 2 meses. Então, assim, era picado, acordada mesmo, então você não tem, né, aquele sono profundo, reparador, regenerador. Fazia todo esse descontrole de grelina e leptina e de insulina, porque a insulina também tem essa regulação, né, durante o sono. E aí, durante o dia, como eu senti essa falta de energia, aí, olha a interpretação do seu cérebro, né? O que ele pede? Energia. O que a gente entende? Açúcar. Carboidrato, pão, né? Tudo que é fonte rápida, que vira rápido. Porque realmente é energia, só que é uma pior energia e é muito rápida. Então, exato, por isso acaba que sacia rápido. Exatamente. Porque ela dá o pico rápido e cai rápido. Né? Que é diferente de você comer uma fonte de gordura, né? Fibra. Então, foi o meu momento ali e fora, não vou nem falar parte de saúde mental, né? Porque aí tudo vai se arrastando. E aí você começa a ficar mal-humorado, irritado, ter explosão de raiva, porque você tá totalmente descontrolado, totalmente destrambelhado no seu ciclo circadiano. Então, é muito importante regular isso para você viver mais, inclusive, para você ter um corpo mais magro,
alta performance física, cognitiva, estabilização dos seus hormônios e longevidade. Senão... Olha que interessante, hein? Até vou pedir pra galera comentar no chat se vocês já tinham escutado que para emagrecer precisa dormir. Essa é boa. Tem uma frase também que é o emagreça dormindo. Que é, cuida do seu sono, que tu vai emagrecer. Porque a verdade é, quem é saudável não tem um corpo gordo. Isso é outro ponto pra gente bater aqui. Isso daí é polêmica. É polêmico. Você vai puxar ela agora já? Então tá bom. Já vamos ser cancelados no segundo episódio? Vamos ver aí, galera. Mas isso é uma realidade. Vamos entender, né? Vamos entender. O que é um corpo gordo? Um corpo gordo é um corpo com gordura visceral. Excesso de gordura. Excesso de gordura. Você vai ter excesso de gordura nos seus órgãos, né? Que a gente chama de gordura visceral. Envolvendo o seu coração, envolvendo o seu fígado, no seu intestino. Você aumenta uma carga, imagina o seu coração, ele é uma bomba, ele tem que bombear. E aí você tem uma camada de gordura em cima dele. Cara, olha o esforço que ele tem que fazer para bombear. Fora que o tecido adiposo libera citocinas inflamatórias. Então ele fica o tempo todo disparando toda uma cascata de inflamação, toda uma alteração da sua insulina. Então, gente, isso é verdade. Não tem nada a ver com body positive, que é você, né, se sentir bem e feliz no próprio corpo. Quem me conhece dentro do Viva ao Máximo sabe o quanto eu defendo isso. A gente precisa se amar para aprender a se cuidar. Esse é o ponto inicial. Não é rechaçar e negar isso aqui de maneira nenhuma. É transmutar. Mas um corpo saudável não tem excesso de gordura. Excesso de gordura. Porque a gente precisa de gordura no corpo. Exato. Não precisa. Só que essa quantidade, e essa quantidade ela tem acordo com o tamanho da pessoa, exato, a altura, que é o que a gente enquadra biotipo, pelo né? IMC ali, mais ou menos, né? Apesar de não ser tão fidedigno, porque ele pode variar pela sua composição muscular e te dar mas é o que a gente usa pelo OMS para ter noção do seu risco, né? Então tem o IMC ali, que é o cálculo que você faz e descobre se você tá no seu peso ideal, no sobrepeso, na obesidade grau 1, grau 2 ou obesidade mórbida. E quanto maior você vai subindo essa escala, maior é o risco que você tem para sua saúde, risco de infarto, risco de AVC. Por isso que não tem como você falar que um corpo acima do peso, né, com excesso de gordura, passando o IMC, ele é saudável. Ele não é. Exatamente. E isso é diferente, gente, de também entender que quem é magro é saudável. Também, exatamente. Porque aqui a gente tá falando do geral, né? Aqui vocês vão ver que, principalmente a Amanda, né, que eu sou aqui mais um facilitador e como marido há 10 anos, já junto há 14 anos. Fez faculdade todas comigo. Eu acabo aprendendo por osmose, né? Porque tudo que ela aprende, ela vai me contando e tudo mais. Então eu acabo tendo um conhecimento também nessa questão. Mas o que fica muito claro é que, cientificamente falando, tanto uma pessoa que é acima do peso, abaixo do peso ou no peso, a gente está falando de massa e gordura corporal. Isso. Agora, a composição do corpo dessa pessoa que entra se ela é saudável ou não. E a parte interna. Até porque se pegar um IMC para fazer num fisiculturista, ele vai dar que ele tá sobrepeso, acima do peso, e no final o cara tem 8% de gordura. Exatamente. Então, cuidado com essas medidas, porque aqui o que a gente quer trazer é para reflexão do certo, do normal ali, do que a gente tem que buscar. Até porque, assim, a pessoa está feliz que ela está acima do peso, não tem nada a ver com ela estar saudável. Exato. Que bom que ela está feliz, esse é o primeiro passo, até porque se ela estivesse infeliz para ela tentar mudar isso dali, seria mais difícil ainda. Exatamente. Mas a busca é pelo quê? Beleza, você está acima do peso, mas quais são as consequências disso na sua vida futura? E no longo prazo. No longo prazo, você vai ter... será que você vai conseguir pegar seus netos no colo? Será que você vai conseguir ter filhos? Então, assim, são coisas que a gente quer trazer para a reflexão. Isso. Mas a gente não é contra nada disso, até para não ser cancelado, né? A gente não é contra, a gente entende. O programa Viva ao Máximo é um programa de acolhimento. Exatamente, acolhimento para todas as pessoas, conforme o nível de quem está chegando. Eu tenho muito esse cuidado e o Nathan sabe, empatia pela minha dificuldade, né? Justamente por saber que é um processo. Mas a primeira etapa do processo é você encarar a realidade. É tomada de consciência. Tomada de consciência. Você entender, olha só, não tá legal isso é um risco maior para minha saúde, eu preciso tomar uma atitude, buscar ajuda. É isso aqui que a gente quer fazer, é essa informação que a gente quer levar. E quando a gente fala de ciclo circadiano, alta performance, pessoa que está acima do peso,
é nítido que ela não consegue ter alta performance, principalmente em coisas aeróbicas, em coisas... E coisas básicas como subir escada. Básicas como subir escada, fica ofegante, dorme mal também por causa disso. Sim, tem dificuldade de respiração. Dificuldade de respiração. Então, assim, o nosso convite aqui é: escute com carinho, exato, né? Reflita. Antes de querer brigar com a gente. Não briga. Se quiser xinga. Pode me xingar. Não, xinga porque xingar dá engajamento. Então pode xingar, aí xinga bastante, manda pro pessoal xingar a gente também, mas assim, que fique alguma coisa, né? Esse é o nosso convite. E aí, Amanda, a gente já entendeu então o que é o ciclo circadiano, que você tem que acordar a hora quando o sol nasce, dormir quando o sol está se pondo, claro que assim, só que a gente tem a corrida do dia a dia, né? A vida não é um conto de fadas. Sim. E nem sempre a gente pode dormir e acordar quando quer. Tanto que eu trouxe, olha que interessante isso daqui, vou até abrir, um estudo que foi feito do impacto da iluminação artificial no sono dos trabalhadores noturnos, né? Porque como a gente falou no início, tem pessoas, você mesmo já foi essa pessoa, você fazia plantão de noite. Sim, né? Na época que eu trabalhava no hospital, no Hemorrio, eu era plantonista noturna e só não foi mais difícil que depois minha filha nasceu, mas foi uma época difícil. Então assim, tem pessoas que são ali por causa da vida, da profissão, né? Elas trabalham com aquilo dali. E olha que dado, assim, para mim ele beira o assustador, né? Fizeram um estudo e 5 a 10 anos a menos de vida que as pessoas que trabalham de noite têm em relação às pessoas que trabalham de dia. Exatamente. Então, assim, quando a pessoa da noite ela ganha insalubridade, principalmente aqui no Brasil, né? É insalubridade e o outro periculosidade não entra, acho que não entra nisso, é só insalubridade. Acho que mais insalubridade porque, assim, é real, gente. Nós, seres humanos, não fomos criados para trabalhar à noite. À noite nós fomos criados para descansar e durante o dia para caçar. E mesmo quem troca, né? Porque assim, trabalha à noite, mas durante o dia dorme. Ok, mas não é o ideal. Então o importante é saber assim, existe uma necessidade que todo mundo tem. Ninguém que trabalha à noite está ali porque gosta, é uma necessidade. Mas que a pessoa tente ver se ela consegue deixar aquilo de forma temporária. Tipo, eu vou me mover, eu vou dar um jeito para que não passe de tantos anos, né? Para que eu consiga mudar, tentar uma estratégia. Aqui o que o estudo fala é que acaba contribuindo muito para doenças metabólicas e cardiovasculares. Então, por ser um fator crítico, se eu não tenho como mudar, que eu me cerque de boas coisas para evitar doenças metabólicas e cardiovasculares. Não dá pra pessoa trabalhar de noite e ainda come mal, não se exercita, é sedentário, né? Então, assim, ela tem um monte de outras coisas para fazer com que a balança dela faça isso daqui, porque aí cada coisa adicionada é um risco a mais, é menos tempo de vida que ela tem. Isso. E aí, deixa eu só dar uma dica, porque assim, de repente você que tá aí nos ouvindo hoje, tá nessa situação seja do plantão noturno ou do trabalho noturno, e não é para você uma opção sair agora. O que você pode fazer para poder driblar, né? Para poder amenizar, além disso, fazer exercício físico, se hidratar bem, se alimentar bem. No momento que você for dormir, então quando eu saía do plantão, 7 da manhã. Você fazia 7 da noite, 7 da manhã. Isso. Ficava acordado esse tempo, né? Isso. Naquela época eu não conseguia fazer o que eu vou indicar agora, mas é o que eu recomendo, né, para sua saúde. É que você vá tirar suas horas de sono e você simule noite. Então você vá para um quarto absolutamente escuro, com uma temperatura mais fria, e que você consiga ali no mínimo 6 horas de sono direto para você poder entrar em sono profundo. Então essa é uma estratégia. Vai resolver? Não vai, né? Mas ajuda. Eu na minha época lá, eu saía e depois eu ia pro mestrado e ia dar aula. Então assim, era nova, né? Era nova, porque pra aguentar. E mesmo assim, né? Você vê, eu aguentei aquilo 1 ano e meio. No final de 1 ano e meio eu já tava querendo arrancar meus cabelos. Sim. E eu não tava aguentando mais. Então, assim, literalmente você, né? Mas no final, assim, independente se você trabalha de dia ou se você trabalha de noite, você precisa se cuidar. Precisa. Né? O corpo, ele é a nossa máquina e a gente precisa cuidar da máquina. Se eu pego... É a mesma coisa, você pega um computador e não dá manutenção, ele para de funcionar. Exatamente. Porque a poeira vem entrando e aí você tem um momento que ele para de funcionar. O nosso corpo é a mesma coisa. Então, para a gente conseguir ter longevidade, a gente precisa se cuidar, independente do horário que você trabalha. Mas o ciclo invertido, vamos falar um pouquinho mais nesse
ciclo invertido, porque assim, a gente fez esse disclaimer para pessoas que não têm opção, então já trouxemos aí para elas um que fazer. Sim. Mas e o ciclo? O que é esse ciclo invertido? Então, esse ciclo invertido é justamente quando o nosso relógio tá ou atrasado ou adiantado e ele tá destoando da natureza. Então, é aquela pessoa típica que troca o dia pela noite. Seja o adolescente que está jogando, seja a pessoa que está trabalhando, porque estudante, nossa, quantos estudantes para concurso, gente, pelo amor de Deus, não faça isso. O estudante para concurso que precisa ter o ápice ali do armazenamento, da memória, do foco, concentração, trocando o dia pela noite. É assim, vai passar no concurso, talvez até passe, mas às custas da saúde, né? Uma dúvida que eu tenho, porque assim, quando a gente pega a palavra invertido, eu entendo que é a troca, mas você falou sobre atrasar ou adiantar. Não necessariamente é aquela pessoa que dorme o dia inteiro, né? Não. Quanto que é considerado assim? Vamos pegar para facilitar? Não vou nem pegar o horário que a pessoa dorme, porque muitas vezes as pessoas dormem tarde, mas qual o horário que ela acorda já é considerado? Qual horário? Pensando aí pela fisiologia... Pra falar assim, é invertido porque tá acordando tal horário. Então, pela fisiologia, o pico de cortisol, ele é entre 7 e 9 da manhã. Então, uma pessoa que acorda depois de 9, a gente já dá uma olhadinha, porque assim, foi uma coisa ocasional? Um sábado, fui pra balada, chapei um pouco... Ou então, tô doente, tô gripada, meu corpo tá precisando Não, aí são as exceções, né? Agora, se isso sempre acontece após as 9, aí a gente fala, por que você não tá conseguindo levantar no pico do cortisol? Porque não tem. Porque não tá tendo pico de cortisol. Esse pico de cortisol tá vindo o quê? Meio-dia? 1h? Né? Ou então, como muita gente fica, quando vai dando 3 horas da tarde, eu vou, né? Aí eu quero treinar, eu quero não sei o quê. Sendo que, assim, é o pico 7, 9 da manhã. E aí ele fica esticado por um tempo e depois ele começa a declinar. Então, assim, 3 da tarde, eu tô pegando ele numa queda e não num pico. Sim. Né? Tem muita gente que fala que tem dificuldade de dormir cedo. A gente fala assim, eu não consigo dormir cedo, eu não tenho sono, eu tenho insônia. Na maioria das vezes, eu arrisco a dizer aí que, sei lá, 90% dos casos é um desajuste. Porque quando a gente fala de sono, aquela preparação que você falou, a gente fala de higiene do sono. Boa. É limpar ali, se preparar para o sono. Então, essa pessoa que fala que não dorme cedo, aí você pega os hábitos. Aí, primeiro, uma pessoa que consome muita cafeína. Então, ela já acorda, toma café, depois do almoço toma café, ela toma Coca-Cola, né? Ou aquele que gaúcho toma muito, chimarrão, que apesar de ser natural e ser saudável, tudo tá na quantidade, né? Sim. O chá verde do chimarrão contém cafeína. Chá preto tem cafeína. Chá preto tem cafeína. Então, assim, tudo vai da quantidade. É uma pessoa que geralmente está se entupindo de energético. E aí, o que o café faz? Ele vai lá no receptor da adenosina, que é essa que deixa a gente cansadinha, não sei o que, tira. Tipo, sai daí a adenosina, te deixa ligado. Aí você fica ligado e o café, ele tem um metabolismo de em média de 5 horas. Algumas pessoas vão metabolizar mais rápido, outras mais lento. Aí tem gente tomando café 5 da tarde e falando que, mas eu não durmo cedo. Claro, sim. Não tem como, né? Uma coisa que você falou aí, e agora sim, essa só vai servir pra quem toma banho todo dia, né? Porque aí... O que é? Calma, eu vou falar uma coisa séria. Se você toma banho todo dia, vai servir pra você. Se você não toma banho todo dia, aí não vai servir tanto. Quem toma banho todo dia tá fazendo uma higiene do corpo todos os dias. Só que a higiene do sono também tem que ser todo dia. Todo dia, exatamente. Então, às vezes a gente pensa assim, vou dormir bem hoje e depois... Então, assim, tem que ser todo dia. Isso. Não tem jeito. Você tem que ter um horário. Aqui em casa, acho que até eu puxei mais isso do que você, né? Do sono, de acordar e de dormir, né? Porque às vezes a gente... Depende, a gente tem fases, né? Eu tô numa fase muito boa agora. A gente gosta muito de ver televisão, né? O nosso ápice do momento de lazer é ver série. E o problema, desde que a Olivia nasceu, é que assim, a gente bota ela pra dormir por volta de 8 da noite. Isso. Às vezes ela luta. 8h30, 9. E aí, nunca passa de 9, né? Mas aí... A gente quer ainda ter o nosso momento, né, de casal, e não só de casal, de respirar. E é o momento em que a gente vai ver uma série junto, e aí já são 9 horas, aí já atropela, já caga tudo. Então, assim, a gente acaba tendo que ser mais duro de, tipo, não ter esse momento trocar, né? Trocar, o que a gente começou a fazer, o sono. O que a gente começou a fazer foi trocar esse momento, porque assim, é muito claro que vai depender da rotina de cada família, né? A gente tem a Olivia
que na gravação desse episódio está com 4 anos, então ela é extremamente dependente nossa ainda. Mas o que a gente começou a fazer, principalmente que eu comecei a estudar mais sobre essa questão do sono, porque assim, eu sempre fui uma pessoa, né? A Amanda tá aí que não vai me deixar mentir, ou talvez vai deixar para eu não ser cancelado. Mas eu sempre fui uma pessoa com bastante energia. Muito. Né? Assim, eu nunca tive... demais. Eu nunca tive esse lance do tô cansado. Nossa, é difícil, né? Amanda sabe, é difícil eu falar que eu tô cansado. Só que, de uns tempos pra cá, eu comecei a sentir, talvez e com certeza por causa do avanço da idade, por causa do período pós-Olivia, que foi um período sacrificante de noites mal dormidas e tudo mais, eu comecei a me sentir com menos energia. Eu comecei a falar que estava cansado, coisa que era raríssimo. E aí eu falei, cara, o que está acontecendo? Aí, claro, primeiro a alimentação, né? Melhorando a alimentação, mas eu agora estou bem num foco de ter uma rotina, uma higiene de sono muito bem feita. Sim, então, eu não sei se você se lembra, mas porque você, porque o Nathan gosta muito, além de série, ver jogo do Flamengo, que é sempre tarde da noite. E quando ele começou a se queixar, porque como ele falou, ele nunca se queixava de cansaço. Quando ele começou a se queixar, a primeira coisa que eu falei pra você, não sei se você vai lembrar, eu falei assim, sua testosterona tá baixa. Foi quando a gente dosou nos exames, você lembra disso? Isso. E aí eu falei exatamente isso com ele, eu falei, ó, testosterona caiu. E assim, testosterona cair pra mulher, a gente sente, mas não tanto igual o homem, né? Então, a mulher tem um monte de hormônio, a gente meio que só tem esse, né? Mas assim, pra mulher, a testosterona faz muita falta. Mas pro homem, é quando a gente vê o cansaço, uma dificuldade de memória, de cognição, uma dificuldade de ganhar massa muscular, um aumento de gordura abdominal, só porque não tá dormindo direito. Em alguns casos, a gente vê muito isso na galera que troca o dia pela noite. E o cara que tem esse super apego, né, social, a virilidade, né, essa coisa, cara, vai ter problema sexual, vai ter, porque não tá dormindo. Então, assim, se você ama, né, essa sua saúde sexual, exatamente, cara, vai dormir, prioriza teu sono, porque é uma questão de tempo até o negócio começar a cair a tal ponto que, né, não vai ter libido, não vai ter ereção, não vai ter. Então vai ter um monte de problema aí. Então quando a testosterona começa a cair pro homem, eu acho que é quando ele tem que ligar o alerta de que, olha só, se continuar assim, vai dar ruim. E aí a gente lembra que testosterona protege massa muscular, protege tecido cerebral, previne Alzheimer. Então, assim, é tudo uma bola de neve que lá na frente a gente não entende que começou há 20 anos atrás. Vou fazer igual a propaganda da Corega agora. O quê? Isso não aconteceu comigo, tá, gente? Minha libido tava boa. Não, eu falo, tá sempre energia, boa, gente. Tá... Então, assim, é só um alerta, só pra deixar esse disclaimer. Não, ele só ficou cansado. Só fiquei cansado, que, assim, pra mim foi bem significativo porque eu nunca ficava cansado, né? Exato. Então, aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a entender, a gente vai falar um pouco mais das horas de cada coisa, mas assim, basicamente eu comecei a pensar mais nessa higiene. É difícil, tá? Principalmente você que trabalha, por exemplo, no meu caso, a gente trabalha na internet, né? Empreendendo e tudo mais. Então é difícil você não ficar perto do celular, do computador, mas assim, eu precisei, né, cada vez mais me desligar por causa disso. E comecei também a setar o horário de acordar, porque isso é muito interessante. Quando você seta o horário de acordar, independente se você dormir tarde e você acordar aquele horário, é horrível, tá? É horrível. Você não quer acordar, você quer botar o soneca. Mas duvido o sono não vir no dia seguinte. Exato. Porque quando você encurta, automaticamente no final da noite, no final da tarde pra noite, você já vai ficar cansado pra dormir. Você obriga um ajuste, né? E isso vale pra adulto e vale para criança. Se você tem hoje uma criança que você tá identificando tudo o que a gente tá falando, você entendeu a importância, tomou consciência, você fala, como é que eu mudo isso no meu filho? É simples, começa acordando ele cedo. Acorda cedo, exatamente. Acorda ele mais cedo do que o horário habitual e não deixa ele acordar de forma espontânea. Vai reclamar, vai ficar mal-humorado, mas é um ajuste. E aí diminua a exposição de telas para ele, tanto no primeiro momento acordar, quanto, né, antes de dormir, né? Não deixa a criança ver televisão de tarde e à noite, porque você vai ver que é natural e leva 2, 3 dias no máximo. É muito rápido. É muito rápido. E assim, aqui em casa, pelo menos, a Olivia, né? Ela tem dias que ela acorda sozinha. Sim.
Só que assim, quando a gente vai acordar ela às 7h30, ela nunca acorda de mau humor. Não. É raríssimo. É muito raro. Raríssimo. Por quê? Porque ela foi fazer a higiene do sono, ela dormiu bem. Exatamente. Então assim, gente, claro que, de novo, eu gosto de reforçar que aqui a gente não quer vender o conto de fadas. Até porque é difícil, tá? Tem dia que a Olivia tá virada, que ela não quer dormir, que ela quer ali brincar, mas são coisas que a gente entende que fazem sentido para a saúde dela e também para nossa. E eu ia falar isso, e para os pais, porque assim, você quer me endoidar, me enlouquecer, é o Olivia dormir tarde. Gente, a minha paciência já tá, né, assim, num esgotamento físico, emocional, porque eu preciso do meu momento, que seja ali meia hora à noite para eu respirar. Então, assim, é na função mãe, empreendedora, né, trabalhando o dia inteiro. E aí, quando atrasa isso, e eu durmo cedo, né, então assim, o meu horário, eu não passo de 10h30. E 10h30 eu já tô ficando mal-humorada, já tô reclamando. Eu gosto de deitar 10 horas. Então, é a gente cuidar também da nossa saúde mental, do nosso momento, do tempo do casal. Então, eu fico pensando nessas famílias que a criança dorme 11 horas da noite. Eu falo assim, então o casal não existe mais, né? Porque assim, como? Ou então o casal vai arrebentar o ciclo vai dormir todo dia, de madrugada, né? Todo dia 1h da manhã. Então assim, tem um impacto muito grande, né? A gente tem que ter esse cuidado. E outro impacto também que as pesquisas mostram é sobre a imunidade e o sono. Também. Porque a gente vê, né, assim, naturalmente, depois que a gente começou a ter hábitos mais saudáveis, tanto nós quanto a Olivia adoecemos muito menos. Muito menos, nossa. Assim, quando a gente vai fazer a comparação tanto com os pares nossos, né, adultos, ou principalmente a comparação com as crianças e os pais do colégio dela, é natural que é menos. Sim. Assim, e na época que eu acordava muitas vezes pra amamentar, foi a época que eu mais fiquei doente. Mais ficou doente. Era exatamente. Uma virose atrás da outra. Assim, a gente já vivia um momento difícil de pós-pandemia, que uma mutação danada aí de vírus, uma criança na fase de adaptação da escola, então crestite, né, a rodo. E eu pegava todas, né? Eu não escapava uma. E o Natan não. Isso e é aí que mostrava a diferença, né? Porque assim, eu tava... Ela tava muito mais sacrificada porque ela que amamentava. Exatamente. E tudo mais. E isso tem... O cortisol tem uma relação direta com a imunidade. Tanto que a gente sabe que quando a gente tá estressado, é muito mais fácil você desenvolver determinadas doenças, porque o seu sistema imune cai. E aí, quando eu falo pra você, se você tá com o ciclo circadiano invertido, o seu cortisol vai desregular, vai ter um impacto direto na sua imunidade. É simples assim, né? É só entender essa associação. Então, para reforçar a imunidade, melhor do que vitamina C ou qualquer outra coisa que possam te vender, é dormir. Beleza. Agora a gente falou já bastante de ciclo circadiano, mas o que são os sintomas? Assim, hoje, com certeza, quem tá aí escutando já deve ter identificado, eu sou assim, eu tenho isso, mas você consegue elencar aí pra gente os principais? Por que é legal, gente, falar dos sintomas? Porque quando a gente entende que isso é um sintoma de falta de um bom sono, né? De falta de regulação, porque não é só sobre o sono, é sobre o horário de comer e tudo mais, a gente consegue resolver isso. O objetivo nosso com o podcast Viva ao Máximo e com o programa Viva ao Máximo é a troca de hábitos. Exatamente. Você trocar hábitos ruins por hábitos bons. Então, vamos listar aí quais são os sintomas? Sim. Então, aquela pessoa que sempre acorda de madrugada, e aí ela fala assim, mas eu acordo só pra fazer xixi. Aí, olha uma informação. A sua bexiga, ela é um reservatório. Ela armazena 500 ml de água. Então, a menos que você tenha bebido um copo de 500 ml de água antes de dormir, se você parou de tomar água 1-2 horas antes de dormir, não tem por que a sua bexiga funcionar. Quem tá fazendo você despertar e perceber a sua bexiga e não o contrário é o seu cortisol. Aí você pergunta por que ele tá sendo liberado. A mesma coisa a pessoa que acorda com a mente acelerada, com várias ideias, vários insights, aí ela fala, nossa, eu tô num flow criativo. Que acorda de madrugada. De madrugada. Não é que acorda de manhã, porque se tu acorda de manhã assim, é ótimo. Exatamente. Aí tá tudo bem. Aí você acorda de manhã sem energia, você precisa do despertador, acorda se arrastando. Precisa do café. Tem embotamento mental, que é dificuldade de raciocínio. Sabe aquela coisa que você fica assim com dificuldade de se expressar, Amanda, de encontrar às vezes as vai palavras? falar difícil com vocês, aí eu vou perguntando. Natan traduz, porque às vezes eu me empolgo. Ela se empolga aí.
você tem dificuldade de raciocínio, de concentração, de lembrar palavras. É como se tivesse tudo nublado mesmo na sua cabeça, sabe? Não tem clareza. Falta de clareza. Dificuldade de pensar. Dificuldade de pensar. Isso também é por conta de ciclo circadiano invertido. Aí, vontade de doce no final da tarde. Essa é boa, hein? Essa é boa. É o desespero. É aquela que assim, ó, bate 3, bate 4, dá 5 horas, ela tá uma fome desesperada, mas é uma fome seletiva. É a fome do docinho, do carboidrato. Isso é mais com mulher, com homem? Os dois, mas com mulher, porque também tem uma alteração hormonal, né? Então, esses sintomas, deixa eu ver se eu esqueci de algum. Falta de libido, né, gente? Falta de libido também. E aumento das células de gordura. Ó a gordura voltando aí. Então, comecei a acumular gordura, principalmente abdominal. Antes de eu pensar assim, vamos mudar a dieta, vamos mexer não sei o que, a gente faz a investigação do ciclo circadiano. Só de você adequar, você já vê que a pessoa já começa a responder. Então esse é o básico que precisa ser feito. Ó, e aí agora a sugestão para os homens que estão ouvindo. Né? Se sua mulher não tá afim, bota ela pra dormir. Exato. Deixa tudo escurinho, fecha a janela. Se precisar, canta até cançãozinha. Com 3 dias ela dormindo bem, ela vai querer. Não vai, Amanda? Vai. Claro que não é só isso, né, gente? Não, libido é um troço... Já é uma tentativa aí. Pra quem não tá conseguindo nada, já é uma tentativa. Libido é um troço complicado pra mulher. Mais uma coisa importante. Quando a mulher fala assim, ó, chega o final da tarde, final da noite, eu tô morta, meu marido vem me procurar e eu só quero fugir, pelo amor de Deus. Só que de manhã eu tenho vontade, só que a rotina não permite. Isso é triste, é a triste realidade, mas o esperado é a libido pela manhã. Tanto do homem quanto da mulher. A gente sabe que os homens, tirando a parte aí de estar com a bexiga cheia, mas eles já têm uma ereção matinal. E a mulher, quando o ambiente permite, né? Quando ela acorda com calma, tranquila, quando ela é estimulada, a libido dela vem de manhã. E no final da noite é esperado que não venha. Só que pela rotina, né, acaba sendo o possível pro casal ali, acaba ficando pro final do dia. Só que aí no final do dia é aquela coisa, ela já tá com a reserva de energia lá embaixo. Pro homem tem impacto, mas tem muito menos, né? Então é interessante saber disso, que a gente tem um pico de testosterona de manhã também, pro homem e pra mulher. Ó, de novo a importância de conhecer o seu corpo, né? Exatamente. A saúde, ela é integral, não dá pra gente ficar separando cada coisa. Então, assim, conhecer seu corpo, você vai ter uma vida melhor e mais saudável, você vai viver ao máximo. É isso aí. Boa. Já falamos de sintomas, então vamos agora entrando aqui na reta final de rotina. Qual que aí é o melhor horário para acordar, né? Se existe um horário ideal para acordar, se realmente é diferente de pessoa para pessoa, como que é isso daí? O melhor horário para acordar é antes das 8. Só que antes das 8 é muito vago, né? Porque tudo vai depender aí, botando no plano ideal, que você durma em média 8 horas e que você durma por volta de 10 da noite. Então você pode ser a pessoa que acorda 5 da manhã super bem, se você supriu isso. Tem gente que acorda 4h30, 4 da manhã, apesar de o sol ainda não ter nascido, e ela tá bem. Então assim, essa variação vai um pouco do cronotipo, sim, e da rotina, óbvio. Mas o importante é você saber isso. No cenário ideal, que você durma por volta de 10, até no máximo antes de 11, e que você levante antes das 8, mesmo no final de semana. Porque senão o final de semana se torna um grande sabotador para desregular o seu ciclo. Porque você faz tudo bonitinho de segunda a sexta. Aí sábado e domingo, o que a gente faz? Ah, sábado eu vou dormir até meio-dia. Sim. E aí você desregula tudo. Tem aquela do sono acumulado, né? Sono acumulado. Tô cansado, exatamente. Tô com sono acumulado. Então, assim, é acordar dentro desse horário e se expor à luminosidade natural, não a luminosidade do celular, nem da lâmpada fria, né? Mas se você tem uma varanda, senão você abrir a janela e você receber, o seu nervo óptico receber essa luz do sol para poder mandar uma mensagem pro seu hipotálamo que vai falar, olha só, dia, vamos liberar cortisol. E aí, naturalmente, seu cortisol vai sendo liberado. E uma dica extra, para quem ama café como a gente adora café, é segurar pelo menos 1 hora para tomar o seu café preto, porque ele é um estimulante. 1 hora então, após acordar, né? Após acordar. Isso. Ele é um estimulante. Então, para você, é como se você, assim, desse o tempo do seu corpo sozinho liberar o cortisol. E o café não entra atropelando o processo. Porque senão isso também gera uma questão de dependência e de baixa de cortisol no longo prazo. Né? Então, no longo prazo... E aí, o dia que você não toma o café... Aí você fala, não tem energia. Não tô... Exatamente. Claro, porque você atropelou o seu processo. Você tem que deixar seu corpo entender o funcionamento normal dele. E assim, gente, pelo menos eu tinha... É até interessante, né?
toda vez que eu acordava, eu até falava isso muito com a Amanda, era o meu horário que eu tinha mais fome. Na época que eu posso falar da época que eu era não saudável? Hoje eu tô em remissão, tô em tratamento. Na época que eu tomava leite, comia pão, açúcar, que eu era muito desregulado alimentar, eu acordava com muita fome. E eu posso falar, depois que eu regulei, principalmente que eu comecei a comer mais coisas corretas, na hora certa, quando eu acordo, eu não tenho fome. Aí vamos lá, entra aqui vou fazer um parênteses bonito. Você não tem fome nenhuma ou sua fome vai chegando aos poucos? Não, ela vai chegando. Então, aí eu não tá a acordo diferença. com fome. Isso. Que eu acordava, eu não podia dar bom dia, eu tinha que comer. Eu lembro, era uma coisa... amorosa, perfeita, não? Era isso que você ia falar? Era isso que eu ia falar. Só pra conferir. Porque assim, a gente tem os dois pontos, tá? A pessoa que acorda desesperada por fome, porque provavelmente tá fazendo uma hipoglicemia, porque se alimentou mal, e aí ela tá desesperada, em busca de energia. E a pessoa que acorda sem apetite, com uma leve ressaca. Isso também não é normal. Isso mostra uma sobrecarga ali do fígado, principalmente. O normal é a gente acordar nesse processo. É igual um motor de carro que vai se aquecendo. Então você acorda, você bebe sua água, você faz sua meditação, você faz sua rotina, você consegue treinar de boa. Isso que eu ia falar, eu consigo hoje acordar e realmente comer só 1 hora depois, tranquilamente. Exatamente. É uma coisa que pra mim antes eu não conseguiria, assim, eu não treino de manhã porque assim, não faz parte da nossa rotina. Na verdade, eu praticamente, nunca treinei. Você chegou a fazer, né? Sim, canoa, eu fiz muita coisa. Mas eu nunca consegui treinar de manhã em jejum pra entender se era... é delicioso, é maravilhoso. Mas a Amanda sempre falou isso, que era muito bom. Mas eu consigo ver que, assim, eu consigo ler de boa. Eu meditei por muito tempo, eu tenho que voltar a meditar, né? Eu não medito tem bastante tempo. Mas eu leio muito, assim, ao acordar, sem comer, de boa, com energia, né? Então é uma coisa que é bem interessante. Isso. Quando a gente se regula, a gente consegue ter esses... Isso é o que eu falei, você faz essa estabilização da insulina. Então, né, você mostra como seu corpo está em equilíbrio e não está no desespero de um pico que você tem que ingerir alguma coisa, né, de forma desesperada. Então, esse é o ponto muito bom que você botou. Boa. E aí, então, fizemos uma higiene do sono, a gente vai falar depois um pouco mais do que evitar e tudo mais, mas aí acordamos então antes das 8. Isso. De preferência aguardar 1 hora para tomar café. Isso. E quando a gente fala café aqui é o café. E quem não toma café também tem que esperar, não? Não, é o energético, vamos colocar. É o super coffee, é o café, o chimarrão, é o chá preto. Tudo que tiver cafeína. Tá. Porque a cafeína, entenda ela. Cafeína é legal, só que entenda ela é um estimulante. Entendi. Então ela é um adicional. Mas e o café da manhã? Aí o café da manhã, você acordou, é o que você falou. O corpo em equilíbrio, ele vai subindo. Eu posso acordar e comer imediatamente, às vezes por conta de uma adequação de rotina, ou eu posso beber minha água e treinar, ou eu posso ir fazer uma rotina ali da manhã antes de tomar o café, mas não pule café da manhã pensando em ciclo circadiano. Então até o jejum, eu sou uma grande adepta do jejum intermitente, mas o jejum correto, que respeita o seu ciclo circadiano, é aquele que você antecipa a janta. Então você faz um jantar ali entre 5, 6, 7 da noite, a depender do teu horário de jejum, e você toma o café da manhã. Porque de manhã você tem uma maior sensibilidade da insulina, você tem a sua digestão favorável, porque a digestão é igual ao sol. Qual que é o ápice da minha digestão? O ápice do sol no céu, meio-dia. Meio-dia. Então, é você não pular esse momento ótimo, né? Tem um ditado chinês, não sei se eu vou lembrar agora, que é: tome um café da manhã de rei, um almoço de príncipe e um jantar de plebeu. Porque a proporção, ela deve ser essa de você ir reduzindo, né? De você ir diminuindo por conta da digestão. Então a digestão mais favorável tá de manhã e a menos favorável tá à noite. Então à noite eu deixo coisas mais leves, então mais fáceis de serem digeridas, e eu respeito esse horário. Isso já faz você emagrecer. Só se você fazer isso. Muito legal, gente, porque como a gente falou aqui, claro que para muitas pessoas o emagrecer é o ponto alto. É a dor, né? É uma dor, mas isso dá mais vida, né? Mais vitalidade.
Porque depois que eu voltei, eu lembro que assim, de novo, eu posso falar agora, mas eu voltei a não ser cansado, né? Sim. Então assim, foi um período que foi rapidamente resolvido. Inclusive, acho que a gente pode até fazer o jabá aqui agora. A gente vai fazer o jabá do programa Viva ao Máximo. Isso aí, você que está em busca de uma vida mais saudável, de ajustar a tua rotina e teus hábitos, de ter longevidade, mas acho que principalmente, pelo menos agora nessa turma, a gente está com uma turma tão linda, 150 pessoas, fora os seus parceiros, tá? Isso aí. 150 que compraram o programa e trouxeram seus parceiros que a gente tem. Agora é 84 anos a nossa aluna mais... 84 ainda é o que a gente sabe. Eu não sei se ela é mais velha. Mas assim, a gente tem um público muito misto que é muito legal. Eu amo essa troca e justamente eu amo esse mindset da pessoa que ela fala assim, mindset de crescimento. Nunca é tarde pra eu aprender e melhorar. E é isso que eu queria falar. Acho que o Viva ao Máximo, além da transformação física real que ele dá, né, que a gente tem diversos relatos, a gente vê isso, mas é o conhecimento. É um conhecimento que eu não aprendi na faculdade, né? Eu aprendi um pouco na pós-graduação de medicina chinesa, mas é um conhecimento que poucos profissionais hoje têm acesso. Profissionais. Então, assim, acho que o grande ouro que tá ali é esse autoconhecimento, conhecimento do seu corpo, da sua saúde intestinal, da alimentação, da melhor forma de você fazer isso para ganhar mais saúde. E é isso que as alunas sempre relatam. Eu nunca ouvi nada igual, eu nunca ouvi falar disso, eu nunca aprendi isso. Então, assim, é um ouro condensado ali para você que quer ter mais autonomia, né? A nossa proposta é: tenha o conhecimento e aí depois você escolhe o que vai fazer com ele. Isso. Porque, assim, o nosso objetivo, né, tanto que esse daqui é um conhecimento gratuito. Exato. O Viva ao Máximo é um programa pago, mas o conhecimento gratuito a gente vai tentar trazer sempre o máximo, porque a gente entende que o conhecimento é esse grande libertador. Exato. Né? Já Jesus falava: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, que a gente consiga que vocês tenham o maior conhecimento possível. E o principal, né? Esse conhecimento não é uma invenção. Não, nada disso. É tudo pautado na ciência. Exatamente. Então, beleza. Esse foi o nosso jabá. Se você quiser saber mais sobre o programa Viva ao Máximo, dá uma olhada na descrição desse vídeo. Vai ter o link lá do programa, dizendo como que funciona. E aí você pode se inscrever para uma lista de espera ou que tiver ativo na época que você estiver assistindo, né? Esse podcast são turmas, exatamente. O Viva ao Máximo, eles são turmas, né? Então tem que ver no momento que você estiver assistindo como que vai estar. Como que vai estar, exatamente, tá? E vamos agora então falar sobre o que evitar. Vamos falar sobre o que evitar em relação acho que eu vou fazer uma proposta aqui, vou fugir um pouco do roteiro. Aí a Amanda fica desesperada quando eu faço isso. Eu sou aquela que eu amo seguir o checklist, gente. Não tira meu checklist. Vamos lá. Chega a suar. Vamos pensar. Eu gostaria de fazer um exercício da gente pensar num dia ideal. No caso, 24 horas ideais para que a gente tenha essa higiene do ciclo circadiano, que a gente consiga ter aí uma melhora na saúde. O que tem que acontecer nesse dia? Vamos começar... Acordei, que a gente já falou agora de acordar. Acordei que horas? Fala um horário. Acordei antes das 8, né? Ali entre 6 e 8 é um horário top pra você. Acordei. E aí? Acordei, me expus à luz solar pra deixar minha retina... E, inclusive, tem uma coisa, quero falar, que tem lá no programa que tu ensina como que é o negócio da palma da mão. Mas aquilo é pra vitamina D, né? Mas não vale aquilo? Então cancela, não escuta o que eu falei. Não, mas agora, senão quem não vai entender nada, né? É porque quando você toma sol na palma da sua mão, você tem uma camada chamada lâmina lúcida, isso mesmo, que ajuda você a captar melhor, a sintetizar a vitamina D. Então é interessante você tomar sol na palma das mãos para poder otimizar essa síntese, mas não tem a ver com isso que eu ia falar. Porque o nervo óptico, que é o seu olho, né? Quando ele capta essa luz solar, ele vai mandar essa mensagem lá pro hipotálamo para poder reduzir a melatonina e mandar as suprarrenais produzirem ali, liberarem o cortisol. Então você já começa essa regulação natural. Aí você bebe sua água em jejum, você aguarda para tomar sua bebida cafeinada. Se você puder treinar logo pela manhã, para mim assim, é o melhor rotina. Você vai treinar em jejum. Mas isso assim, não é... Depende da
pessoa, né? Vai ter Cada um tem a sua rotina. A gente aqui vai pensar num dia ideal, mas assim, você vai adaptar de acordo com o que fizer mais sentido pra você. Tem coisas que são inegociáveis, né? Sim. Por exemplo, a hora de acordar. Não pular o café da manhã. Não pular café da manhã. Mas beleza, eu tomei meu café da manhã. Tomou o café da manhã. Fui trabalhar, né? Um bom café da manhã, gente. Nada de, né? Quer falar o que tem num bom café da manhã? Um bom café da manhã, ele vai ter proteína. Olha, até pode ter. Mas assim, verdade. Mas sem glúten. Eu sou como é que fala? A defensora do sem glúten. Então assim, não tem problema com o pão, tem problema com o glúten. Então, você pode ter um pão na sua estratégia, super funciona, mas você tem junto uma boa fonte de proteína, né? Então, um ovo, um frango, enfim, uma boa fonte de fibra, seja na fruta, seja no suco verde ou numa folhagem que você coloque ali. E você pode também ter uma fonte de gordura, como um abacate, como uma castanha. Então isso é um bom café da manhã, tá? E aí você tomou o seu café da manhã, você vai lá vai almoçar por volta de meio-dia, lembra que é o ápice da sua digestão. Então também quem almoça lá 2 da tarde, assim, ocasionalmente, né, acontecer ali que desprogramou a rotina, ok, mas todo dia não é ideal. Todo dia, sim, o ideal é que você almoce por volta de meio-dia. E aí o café, para quem gosta de café, xícara é complicado falar porque depende da xícara e também depende da concentração que você faz o café. Mais de 2 a 3 xícaras no máximo, pequenas. Xícara, né, de 50 ml. Assim, você pode tomar até 400 ml ao dia, mas é isso que eu falo, depende da concentração do seu café, né? Uhum. Então, ali um expresso pode ser muito mais forte do que um coado. Enfim, mas você pode tomar até 400 ml ali, só que... Contando da manhã, né? Contando que você esperou 1 hora depois da manhã e que você não vai tomar café depois de 3 da tarde. Isso é um bom, porque assim, a gente, até os nomes, né? Café da manhã, café da tarde, culturalmente, eu lembro que na casa dos meus tios, da minha avó, era normal o café 5 horas da tarde e era café. Café, né? Café preto, ali café com leite, né? Com pãozinho, que era almocei meio-dia, 4, 5 horas da tarde tomava o café, 8, 9 horas da noite jantava. Então, assim, não pode tomar café depois das 3, né? Não é o aconselhável, porque assim, apesar de você ter pessoas que metabolizam o café de forma rápida, ou seja, ela tomou o café e 2 horas depois ele está fora do organismo dela, não é a maioria das pessoas, tá? E muitas pessoas que dizem, mas eu tomo café e durmo, geralmente o que acontece ela até dorme, só que a qualidade do sono dela não é boa. Ela não consegue entrar em sono profundo. Aí é aquela mesma pessoa que você vê que é acima do peso. Aí você fala, tá, entendi, então você dorme, só que você não dorme bem, né? Claro que vai se alimenta mal, mas eu digo assim, entenda isso, faça o teste, faz um teste por 30 dias de regular o teu café. Depois você me diz se você realmente é aquela pessoa que pode tomar ele no final da tarde. Já fui jantar, principalmente jantar de negócios, assim, 9, 10 horas da noite. A galera tomando. Não, quem estuda, logo depois estudante que eu falo pra concurso, a galera que tá nessa hospital, café no plantão, gente, mas isso é super comum, porque você tem que se manter acordado. Mas aí eu falo, ali até faz um sentido. Porque não é o horário seu de dormir. Só que desregula o resto. Aí é aquela pessoa que não consegue ter o repouso adequado quando tá de dia. Então, assim, tem que escolher suas batalhas. E eu falo, você só vai se conhecer de verdade depois que você tiver regulado. Faça por 30 dias, se observe e depois faça a reinserção desses hábitos e você vai ter a sua resposta. Boa. Tá? Então, almocei. De tarde eu lancho? Então... aí você pode ali tomar o seu café, né? Por volta de até 3 horas da tarde, faz o seu lanche. Bota proteína em todas as suas refeições, isso já é uma ótima, principalmente pra você que é aquela do tá batendo uma fome desesperada no final da tarde. Sim. Porque também tem relação com você não comer proteína que deveria. Você não tá saciada, né? Não tá saciada, tá com fome mesmo, né? Sim. E aí, coloca uma coisa doce, saudável pra você, no tipo frutas, ou uma receitinha de panqueca de banana que tem o seu valor. Ou quer comer um doce mesmo? Tá beleza, não sei da tua estratégia, né? De repente o doce ali cabe pra você, depois do almoço. Depois do almoço é o melhor horário para você comer um doce, porque você vai estar com a sua insulina com mais sensibilidade e depois do almoço você já garantiu geralmente um aporte proteico e de fibra. Então você vai fazer com que não faça pico de insulina. Pior horário para você comer um doce é no final da tarde. Olha aí, ó. A sua insulina está menos funcionante, está menos sensível e aí você vai gerar pico de glicemia, que vai fazer a hipoglicemia, vai fazer te acordar com fome, vai fazer você depois ter resistência à insulina, pré-diabetes, aí você não sabe onde começou aí, ó. Muito bom. Então, lanchei. Lanchou, aí agora, até jantar. que horas?
Aí, a pessoa que não conseguiu treinar de dia, de manhã, um outro horário bacana pra você treinar é entre 5 e 7 horas. Mas aí passou de 7 horas pra treinar, já vai ter uma interferência, que a gente fica agitado depois do treino, né? Você dá uma... eu lembro que na época que eu lutava MMA, treinava, né? Que era noite, lembra? Era muito sono tarde. era péssimo. Nossa, eu não conseguia dormir. Porque o treino acabava 10 horas da noite, eu ia pra casa e ficava, porque imagina, né? Sim. Tinha treinado ali, então era bem puxado. Essa situação pra mim é igual do trabalhador noturno. Nesse momento de vida, é isso ou não treino? Mano, treina. Aí, gente, uma coisa importante, né? O começo foi um dia ideal. Exato. Claro que você tem que avaliar, porque assim... Dentro da sua possibilidade. Você tem que entender a sua possibilidade. E aí é escolher também, né? Você não vai fazer um treino pesado de 1h30... Isso, de né? noite, tarde da noite, um crossfit, tenta evitar, né? Tenta evitar, exatamente. A menos que eu falei, não dá ainda, esse é o seu momento de vida, mas entenda que esse não é o isso ideal. aí, e tenta ver se como planejar você pra consegue, mudar, né? exatamente, sair dali. Boa. E aí, a sua última refeição é antes de 8 da noite. O seu jantar... Essa eu vou te falar que é a mais difícil. Até eu aqui, eu não consigo ainda fazer antes das 8 da noite, assim. Mas ela Estou tentando resolver isso daí. Ela é o ideal para quem quer aumentar a massa muscular, para quem quer reduzir gordura, para quem quer se regular. Porque olha só, você começa a perder, né, as suas enzimas digestivas e as suas enzimas hepáticas que participam da digestão, elas começam a se inativar às 9 da noite. Aí você tá empurrando no teu corpo, tipo assim, meu filho, se vira. Forçando, né? Produz aí e digere isso daí. Então isso gera sobrecarga. Seu corpo vai fazer? Vai fazer. Só que ele vai fazer de forma sobrecarregada. E o problema da sobrecarga é a rotina. Todo dia eu obrigo isso e depois eu não entendo aonde foi que deu errado, aonde foi que destrambelhou tudo. A mesma coisa o álcool. A galera que bebe álcool, aí já não vou nem entrar no quesito álcool em si, mas o horário do álcool. Você tem uma inativação das suas enzimas do fígado a partir de 9 da noite. Aí tu vai beber álcool que horas? De noite. 10, 11, 12. Quem que metaboliza esse álcool? Teu fígado. Aí você tá botando no pior horário pra ele. Vai gerar o quê? Sobrecarga. Aí acorda de madrugada. Que horas? Entre 1 e 3. Horário de quem? Do fígado. Que ele tá fazendo detoxificação. Ele tá sobrecarregado. Então você que acorda de madrugada sempre por volta de 1 e 3, seu fígado tá te dando sinais que, olha só... Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada aqui, tá? Pode ser pelo álcool, pode ser pelo doce, pode ser pelo estresse, pode ser rotina, né? Exatamente. Mas é o teu fígado gritando e falando, socorro, olha pra mim, tá? E uma coisa, assim, que é importante, né? Porque várias vezes, mas eu não bebo e acordo. Nunca é uma coisa só. Nunca é. Inclusive, o interessante é você fazer testes. E esses testes são testes de mudança de rotina, retirada de algum alimento, inclusão, né? Inclusão de uma refeição. Então, assim, é você avaliar o que vai fazer mais sentido. Então, jantei até mais 8 horas da noite. Isso. Beleza. E aí eu reduzo a exposição à iluminação, a telas 1 hora antes de eu deitar. Então se no cenário ideal eu vou dormir 10 horas da noite, 9 horas eu já tô com as luzes da casa reduzida, luzes amarela, porque a luz branca, pro meu nervo óptico, é sol. Então a luz amarela, ela diminui essa meu estímulo. Então a luz azul e a luz branca, né? A luz azul é do celular, é da televisão, do computador. Ela é aquela que fica ali bagunçando os teus hormônios. E aí é aquela pessoa que fala assim, poxa, mas não entendo por que eu não tenho sono, né? Porque você tava exposto. Dorme de televisão ligada. Eu só consigo dormir de televisão ligada. Eu conheci alguém que era assim, né, Amanda? Eu era mesmo. Nossa, eu fui assim durante muitos anos da minha infância. E quando eu casei, e ele falou assim, cara, não dá pra gente ter televisão no quarto que eu não vou conseguir dormir. Me deu um desespero, né? E eu falei, nossa, eu não vou dormir. No início foi horrível. Hoje em dia eu não consigo imaginar. Né? Não dá. Bom, né? Pois eu estava certo desde o início. Poucas coisas que eu estou certo, mas quando eu estou certo, eu estou certo. Mas também, assim, quando eu via a televisão, na verdade eu não via, né? Eu botava ela... era aquele barulho, a companhia... Era um ruído branco. A ideia era um ruído branco, porque eu escurecia a luminosidade dela toda. Né? Atrapalha. Porque não era o ruído branco só o som, né? Tinha a luminosidade. Apesar de eu diminuir, ainda tinha. Sim. E ficava um barulho que também aí entra num outro ponto, né? Eu lembro eu botava Law and Order pra dormir. O que por mais que botasse baixo, Law and Order Special Victims Unit, né? Que era sobre estupro, não sei o que e etc. Bem leve, uma O que seu inconsciente tá captando?
enquanto você tá ali tentando dormir, é um momento seu de hipnose. Eu falo isso no Viva ao Máximo. É o momento que você tá nessa concentração baixa da hipnose, que é da reprogramação mental. Você tá absorvendo um monte de porcaria ali que você não faz ideia. Então a gente tem que ter muito cuidado, inclusive com criança, né? Você bota a criança pra dormir em qualquer lugar e fala assim, não, agora que ela dormiu aqui no meu colo, a gente vai assistir o que a gente quiser. Cuidado. A criança tá captando tudo. Muito bom. Então, 1 hora antes de dormir, de preferência às 9, para você dormir às 10. Eu confesso que eu tô dormindo 10h30. Não, mas tudo bem, até 11 horas. Até 11 horas tempo extra aí, mas Isso. assim, 9h30 que eu tô desligando. Isso. E aí eu vou ler, eu gosto de ler, né? Você pode ler, você pode conversar, você pode... Exatamente. Né, decidir o que faz mais sentido aí para você. E aí você vai dormir as suas 7 a 8 horas. Isso. Até é só para eu trazer essa informação, senão eu vou esquecer. Olha só, por que esse horário é importante de dormir? Entre 10 da noite e 1 da manhã, você tem que estar dormindo para você aproveitar a maior liberação de 2 hormônios. O GH, que é o hormônio do crescimento, por isso que a gente fala da importância de criança dormir cedo para crescer, só que o GH também ajuda na massa muscular. E o DEA, que é o precursor da testosterona e do estrogênio. E aí, como tudo aquilo que eu já falei dos benefícios, mas além disso, ele ajuda você a aprofundar o sono noturno. Então, aquela pessoa que tem um sono superficial, que não descansa direito, ela tem baixa de DEA. Ele ajuda a reduzir níveis de colesterol, ele aumenta a força muscular e aumenta a densidade óssea. Para prevenir a osteoporose, para prevenir dores, diminui o teor de gordura corporal. Então, ele ajuda você a não aumentar, né, essa gordura, alivia a ansiedade e depressão, melhora o aspecto da pele envelhecida e aumenta a libido. Então, isso assim, tudo só de você dormir, hein, gente? Horário. Tá então, fácil, assim, hein? Tá fácil. Dormir tá é de graça fácil. ou tem que pagar para dormir? Pois é de graça, né? É de graça. Então, durmam. Esse é o recado do podcast de hoje. Isso. E antes da gente encerrar, queria pedir para você que está aí, siga a Amanda lá no Instagram. Amanda Portugal Max, se você ainda não me segue, vai ser um prazer ter você por lá. Inclusive, a gente combinou sobre as caixinhas. Muito bem lembrado. Porque assim, a gente vai começar a abrir caixinhas antes, né, de soltar os episódios às quintas-feiras, com ideias, com dúvidas sobre o tema. A gente vai sempre lançar o tema para você deixar a sua dúvida. Então, você que quer participar com a gente, que quer mandar a sua dúvida, que a gente responda aqui durante a gravação do programa, vai ser lá na caixinha do meu Instagram. Então, fique lá comigo. Isso. E também você pode comentar aqui sobre o episódio, o que achou, impressões, dúvidas. Deixe dúvidas aqui também, porque as dúvidas que forem bem relevantes, a gente pode trazer num outro episódio. Pode até formar um tema sobre para ajudar, né? E nos ajude a formar temas também para o podcast Viva ao Máximo. É isso. Foi um prazer. Foi um prazer. É um assunto que eu adoro falar. Espero que tenha feito um bom proveito para vocês, tenha feito sentido, que vocês não cancelem a gente, entendeu? Porque a gente tá amando fazer isso aqui, então a gente quer continuar. E a gente vê vocês no próximo episódio. Exatamente. Até lá. E, lembre de comentar, siga aí o canal e compartilhe. Mande isso daqui para quem tá dormindo mal, para que eles durmam melhor e você também. Nos vemos no próximo episódio. Até lá. Até.